Muito bem, vamos lá para mais um vídeo. Nesse aqui, ó, hoje esse pastor vai nos dizer porque o comunismo nunca vai funcionar. O pastor das vacas privatizadas. Ele ficou muito famoso pelo vídeo falando que as vacas duravam mais do que as baleias, porque as vacas eram privatizadas. Deixa eu mostrar esse vídeo para vocês aqui, ó. Você sabe por que a vaca não está em extinção e a baleia está? Você sabe por que a vaca está em extinção e a baleia está? Porque a vaca é privatizada. Eu acho maravilhoso. Mas vamos lá pro vídeo que importa, porque não é esse aqui. Vamos para esse aqui que ele vai explicar por que o comunismo não funciona. Vamos nessa. Inteligência limitada, com uma pergunta simples, refutou um comunista. E eu vou te explicar de uma maneira simples o que é o comunismo e por que ele não funciona, não funcionou e nunca vai funcionar. E ainda que o que eu vou falar aqui não ajude a mudar o nosso país, pelo menos vai ajudar a sua família. Um princípio que vai trazer prosperidade, pelo menos para a sua família. Prosperidade. Deixa eu marcar aqui o bingo do capitalismo. Falou prosperidade. E também para que você nunca nem sonhe vote esquerdista. A campanha política? Mas ele, talvez não seja, gente. Ele tá com a Bíblia ali na mesa. Talvez ele vá falar de Bíblia em algum momento. Falar de Jesus. Pastor, né? Deve ser. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Bora! Então por isso que eu digo, vai definhar. Se tudo que a gente quer der certo, vai começar a se tornar obsoleto. Mas como que é não ter propriedade? Veja, não é que a gente não possa ter bens de uso pessoal. O que desaparece são os meios de produção privados. Você vai ter. Mas você falou da propriedade. Você moraria onde? Não, a sua casa você vai ter. Sua família. Mas é minha? Sim, é ou é tua. do Estado? Não tem Estado, não tem Estado. Então, ela é sua, é sua. Sua casa, quem garante seu isso? carro. Mas aí... A polícia, Vilela. Rapidão, um insight sobre isso, tá? Eu nasci em 1985, então eu sou uma criança dos anos 80. Eu me lembro vagamente daquele período da super, na verdade, hiperinflação que o Brasil viveu. Mas eu vivi durante muitos anos, na verdade até hoje vivo, com as consequências, com os traumas que ela deixou na população brasileira, por exemplo, na minha família. Porque qual era o lance? Como os preços eles mudavam muito do dia pro outro, então era muito comum que a pessoa recebia o salário num dia e ela ia correndo pro supermercado, porque se ela deixasse para ir no dia seguinte, os preços já tinham mudado, então ela ia comprar menos coisa. Tanto que muitas vezes eu via a minha mãe assim, desesperada, falando assim, as coisas estão acabando. Aí eu pensava, como estão acabando? Vocês foram no supermercado tem, sei lá, 10, 15 dias. Só que na cabeça dela já tava tipo, tá acabando, a gente já tem que comprar. Por quê? Porque isso é um reflexo desse período. Essa mentalidade de escassez que ficou. Porque o capitalismo faz isso, né? Como a gente vive em um universo onde as pessoas são naturalmente mais respeitadas ou não por aquilo que elas têm ou por aquilo que elas aparentam ter, as pessoas querem ter. Eu entendo quando o Vilela faz essa pergunta de, mas a pessoa vai poder ter? Porque na cabeça do pobre, se eu não tenho, no sentido de documentado, então eu não tenho. Mas aí que tá, Vilela. Quem é que vai querer pegar a sua casa se todo mundo tem? Porque eu acho que o meu terreno tem uma vista melhor. Não, mas aí também, Vilela, isso já acontece hoje. Alguém que te assalta, por exemplo. Muitas vezes quem tá te roubando, não tá te roubando porque ele não tem. Ele tá te roubando porque ele quer roubar. Ele é o famoso homem mau. Para isso a gente tem... Hoje em dia existe polícia, né? E todo um conjunto legislativo para lidar com essas coisas. Eu acho que isso também teria de alguma forma no comunismo, mas eu não sei. Mas eu acho que sim. Sei lá, sabe? Bom... Entendeu? Tem dois terrenos, mas eu queria a sua. Mas é minha, mas o seu terreno é melhor. Eu imagino que assim, ó, se uma pessoa tiver essa cabeça, tu pensa... Você viu como o comunista aqui tá falando? Olha, eu imagino, então, futurologia. Assim, vai ser uma pessoa contra todas as outras. Porque uma pessoa que vai estar desestabilizando as coisas. Porque, tipo, você não gosta onde você mora, se muda para outro lugar. Encontra um lugar que dê para você morar. Pede uma troca. O cara não quer trocar, de repente, de lugar comigo. Se ela tem... Eu não sei como é que seria. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o comunista foi lá ao Inteligência Limitada e a ideia comunista era... Como é que a gente fala quando vê o pastor, os evangélicos, vê o outro, né? Graça e paz, paz do Senhor. Como é que vocês evangélicos que estiverem me assistindo, como é que vocês cumprimentam? A propriedade privada vai acabar. Ou seja, os meios de produção, a terra, o maquinário, a fábrica, os bens de consumo, obviamente, a sua casa, você continuaria com ela. Mas aí o Vilela falou, mas como é que seria isso? Como é que seria? Por exemplo, todo mundo ia ter sua casa, tudo bem, ia ser rico e todo mundo ia ser rico, cada um... Todo mundo ia ser rico? Quem disse isso? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Uma vez eu vi um indígena falando isso. Ele fala assim, que inclusive é um argumento que o Bolsonaro usava muito e que outras pessoas usam, de falar assim, o índio também quer ter carro, o índio também quer ter dinheiro e tal. E eu vi um estudioso
e ele era um indígena também, mas também um estudioso, ele falando assim, o homem branco tem a mania de achar que porque ele quer ter algumas coisas, certas coisas, todo índio também quer ter as mesmas coisas. Isso não é a verdade, né? Nem entre os homens brancos isso é uma realidade. Entre nós mesmos aqui, vocês de repente querem coisas que eu não quero. Agora, uma coisa todo mundo quer ter uma mínima garantia de vida decente. Mas eu, por exemplo, você me pergunta assim, pô, Chocolate, você gostaria de ter uma mansão? Não. Por quê? Porque por morar sozinho, eu sei a desgraça que é cuidar de uma casa. Eu jamais ia querer uma casa gigante para cuidar. Mas, geralmente, quem fala que é uma mansão, fala isso não porque ele vai ter uma casa grande e ele vai cuidar dela. Não, porque na cabeça dele, ele vai ter serviçais para fazer isso. Então vai ter a sua casa, mas e se o cara quiser a minha casa? Porque veja bem... Mas se o cara quiser a tua casa, aí ou ele te compra a tua casa, ou você faz uma troca por ela, ou se ele quiser a sua casa na mão grande, aí é coisa de autoridade, pastor. Casa na praia pra todo mundo? Como que seria isso? Como é que é? Repete aí. Porque ia ser rico e todo mundo ia ser rico. Cada um vai ter a sua casa, mas e se o cara quiser a minha casa? Porque veja bem, há casa na praia pra todo mundo? Não, inclusive nem hoje em dia existe casa na praia pra todo mundo, pastor. Como que seria isso? Todo mundo vai ganhar igual? Quem que vai ter a casa na praia? Vamos lá. Pastor, mesmo hoje em dia não existe casa na praia pra todo mundo. Como é que se decide hoje em dia que vai morar na praia? O capitalismo diz que quem dá a maior oferta mora lá, né? Como seria no comunismo? Bom, eu não sei. Mas vamos dar aqui um exemplo. Teoricamente, como é que funciona, por exemplo, a outorga de placa de táxi. A prefeitura diz, olha, uma placa de táxi, a autorização para você trabalhar como taxista vai custar X mil reais. Só que não tem vaga para todo mundo, é óbvio. Então o que a prefeitura faz? Ela faz um sorteio e quem ganhar nesse sorteio e tiver a grana para poder entrar, ganha. Então, de repente, essa talvez pudesse ser uma possibilidade. Agora, claro, pastor, mesmo hoje em dia, nem todo mundo quer ter uma casa na praia, nem todo mundo quer morar na praia. Tem gente que quer morar numa fazenda, tem gente que quer morar num sítio, tem gente que quer morar na cidade, tem gente que quer morar numa cidade grande, tem gente que quer morar numa cidade pequena. Você está fazendo parecer que todo mundo quer exatamente aquilo que, de repente, você quer. Não há casa na praia para todo mundo, a gente sabe. Não, os melhores lugares, há poucos melhores lugares. Mas aí, de novo, pastor, quem é que disse que um lugar é melhor que outro? Porque hoje, muito da nossa percepção daquilo que é o melhor lugar ou não, está enviesada pelo marketing. Porque a propaganda da construtora fala, venha morar no melhor lugar da cidade. 5 minutos do shopping, que é sempre esse tipo de coisa, né? Mas será que realmente lá é o melhor lugar? Há poucos bons lugares. E quando eu falo melhor lugar, eu estou falando de lugares que tenham minimamente dotados de saneamento básico. É claro que um lugar que tem saneamento básico vai ser melhor do que um que não tem. Só para deixar claro. É a melhor frase assim. Há poucos bons lugares. Não existem poucos bons lugares não, pastor. Tem muito lugar bom. O que a gente não tem é acesso aos lugares minimamente bons. Como que seria isso? Aí o cara... Não, ele foi gag da edição, pastor. Eu edito vídeo há anos, eu sei como é que funciona. Mas enfim, vamos lá. O comunismo não funciona. Nunca funcionou. Nunca. Então, nesse sonho do rapaz aí destruindo a propriedade privada, todo mundo teria o mesmo. Então vamos lá. Por meio do livro Revolução dos Bichos, eu vou retratar de uma maneira muito simples porque o comunismo não funciona. Pastor, não é simples assim, a gente sabe que não é. É só a gente ter umas 2 aulas ali no ensino médio que a gente entende como é complexo. É só você ir numa reunião de associação do comércio da sociedade que você vê como é complexo. Não é simples assim. E o quanto que é importante entendermos isso. A ideia é a seguinte, é simples assim. Por que não funciona? Porque se você não deixa que as pessoas fiquem com aquilo que elas produzem, isso estimula as pessoas a produzirem. Pastor, mas em que lugar que você vive em que as pessoas ficam com aquilo que elas produzem? E quando ele fala ficar com o que se produz, é ficar com o valor do que produz. Porque não fica, pastor. É simples assim, guarde aí essa ideia. Vamos lá então para o livro Revolução dos Bichos. O livro Revolução dos Bichos, escrito por George Orwell, retrata de maneira figurada o comunismo de Stalin, ou seja, o comunismo na prática, o socialismo na prática. Os bichos tomaram a fazenda do Sr. Jones. O Sr. Jones representa o empresário, o capitalista. E os bichos representam os operários, o proletariado. Eu quero ver quanto tempo vai levar para o pastor pegar a Bíblia ali e mostrar pra gente na Bíblia embasamento do que ele tá falando, hein? Então agora não tem mais propriedade, não tem um homem que é dono da propriedade, agora todo mundo é. Todo mundo vai receber igualmente, todo mundo vai ficar rico. Ok, os bichos, agora no poder, foram ordenhar as vacas e foram colher o feno. Era questão de honra fazer em menos tempo que o Sr. Jones. Tô aqui parando pra pensar nessa cena onde os bichos se fizeram uma revolução e aí, sei lá, o pato ou o cachorro foi ordenhar a vaca. Como que ele faz isso? Ele não tem patinhas? Se bem que o macaco podia ter sido. Mas tinha macaco na fazenda? Geralmente não tem macaco em fazenda, tem?
E aqui a gente tem uma alusão à Guerra Fria. O que era a Guerra Fria? Aquele embate que nunca foi para o campo de batalha mesmo entre Estados Unidos e União Soviética. Era uma guerra para saber qual modelo econômico desses países vencedores na Segunda Guerra Mundial, qual modelo econômico é melhor? O modelo capitalista ou o modelo socialista? Qual modelo de sociedade leva a uma sociedade mais livre, mais próspera e mais feliz? Então isso foi a Guerra Fria. Calma, pastor, também não foi só isso, né? A gente sabe que havia uma eminência de que esses países em algum momento iriam se enfrentar e o que eles estavam fazendo é, bom, eu espero que quando esse momento chegar, eu tenha as melhores armas para poder combater o meu inimigo. E aí ficava nessa, ó, tô construindo uma bomba, o outro tô fazendo uma bomba maior, fazendo uma bomba maior. Tinha isso também, né, pastor? Na Fazenda, com o tempo, no começo esse negócio de comunismo, não tem patrão agora, parecia muito lindo. Mas com o tempo veio a fome, por conta daquilo que eu acabei de dizer para você. Não há estímulo quando o cara não pode... Ô pastor, você tá falando, quando você falou assim, o comunismo é lindo porque não tem patrão, infelizmente eu tenho que concordar com você, pastor. Grande parte do problema do capitalismo é o patrão, porque, meu Deus do céu, quem nunca teve um patrão PNC, não é possível. Com o tempo veio a fome, por conta daquilo que eu acabei de dizer para você. Não há estímulo quando o cara não pode ficar com aquilo que produz. Veio a fome. E o que o Napoleão, representa aí o Stalin, os líderes soviéticos, o que o Napoleão fez? Ele mandou encher de areia os baldes vazios e forrar com cereal. Então todo mundo vinha e falava, nossa, que riqueza. Isso aconteceu nos países comunistas, na União Soviética, em Cuba, por exemplo. Em Cuba as pessoas iam até Cuba e os cubanos levavam as pessoas, os turistas, apenas nas partes nobres e não mostravam as partes feias, não. Pastor, você sabe que Cuba tem um negócio do embargo aí, né? Que os Estados Unidos não deixam ninguém negociar com Cuba, então... Inclusive, isso tem na Bíblia, pastor. Se chama cidade sitiada, né? Você sitia a cidade, só vai passar aquilo que você deixar, ou aquilo que for muito clandestino, mas o grosso não vai passar. Eu vou deixar esses caras ficarem na pior. Agora, claro, eu não posso deixar eles morrer de fome, porque senão pega mal pra mim. Então eu vou dificultar acesso de tecnologia para eles e vou dizer que, olha, no capitalismo a gente se desenvolve tecnologicamente, mas no comunismo ou qualquer outra coisa que não seja capitalismo, olha como é, nada se desenvolve, né? Mostravam como de fato era. E você sabe, até hoje, lá em Cuba, só carro velho, 40, 30 anos de uso. Por quê? O país é pobre, o país é uma miséria. Na União Soviética também é a mesma coisa, no Brasil é a mesma coisa. Mas a União Soviética não mandou o homem pro espaço primeiro? Não sei se isso é um reflexo de miséria, hein, pastor? Os comunistas só são prósperos quando eles mentem. Ô, pastor, mas capitalismo também costuma ser assim, tá? Ou então, quando eles herdam um governo rico de outros. No capitalismo também costuma ser assim, tá, pastor? Isso aconteceu, então, em todos os países socialistas. Perda de produtividade. É tão interessante porque o cara falou aí, todo mundo vai ter a sua casa. Na União Soviética, a pobreza era tão grande que o governo colocava várias famílias para morar no mesmo apartamento. Na verdade, não era bem isso não, pastor. O que aconteceu foi que quando eles fizeram a revolução na União Soviética, muitos dos burgueses que tinham casarões, e esses casarões, mansões, foram expropriados, eles colocaram as pessoas para morar lá dentro dessas mansões. E como era uma mansão, eles tinham quarto para uma cacetada de gente. É tipo aquelas mansões da usurpadora, em que morava o pai, a mãe e os filhos, porque era uma mansão, ou seja, tão grande, que cabia uma galera, hein, pastor? Você tinha lá, por exemplo, 4 quartos na sua casa. O que o governo fazia? Pegava uma família e enfiava lá na sua casa, em um quarto. Inclusive, pastor, isso rola no capitalismo. Não sei se você sabe, mas aqui na minha região que eu moro, em que a gente é pobre, é muito comum que na casa de uma pessoa pobre não tenha tanto quarto assim, não. Então, dorme os irmãos com as irmãos, dorme os filhos com os pais. Eu mesmo nunca tive um quarto meu, tá? Eu só vim ter um quarto meu quando eu saí da casa dos meus pais aos 26 anos para morar sozinho. De aluguel, inclusive. E aí, cada família ficava em um quarto e as áreas, como por exemplo o banheiro, a cozinha, se tornavam áreas comuns. E por que tanta pobreza? A gente sabe, mais de 100 milhões de pessoas morreram. E quantas morrem no capitalismo? Eu não acho que seja legal as pessoas morrerem, mas no capitalismo a gente também morre, pastor. Nos países comunistas. Muitas pessoas pensam que essas pessoas, a maioria delas, morreram nos paredões. Muita gente morreu assim, porque em país comunista, você sabe, não tem liberdade de expressão, não. E no capitalismo tem, pastor? Porque assim, eu posso dar minha experiência própria, tá? Tá rolando aí um projeto de lei, que eu não posso nem talvez falar o nome, mas enfim, eu postei 2 vídeos aí em umas redes sociais, em um com o título Tudo que esse projeto tem de bom, e no outro o título era Tudo que o projeto tem de mal. Adivinha qual dos dois teve o seu áudio censurado sob a alegação de ferir as diretrizes da comunidade e o alcance foi cortadíssimo? Nesse país é liberdade de expressão, pastor. Basta dar uma olhadinha aqui no nosso país.
Mas a maioria não morreu assim, a maioria morreu de fome. Não há produtividade em país comunista. Mas, pastor, até os anos 80, a gente tinha uma taxa de mortalidade infantil nesse país aqui que é capitalista altíssima, pastor. Por quê? A ideia de que você não vai ficar com aquilo que você produz, essa ideia de repartir igualmente pelo governo, leva à lei do menor esforço. Pastor, a lei do menor esforço leva, inclusive, a desenvolvimento tecnológico. Sabe por quê? Porque, olha, o que é um programa, né? O que é uma inteligência artificial? É um programa criado para poder resolver problemas que geravam, antes dele, muito maior esforço e agora vão gerar menos. Hoje a gente consegue escrever um texto muito mais velozmente do que se escrevia alguns meses atrás, graças a esses chat GPTs da vida. Isso é literalmente a lei do menor esforço sendo aplicada aqui. Agora, claro, esse menor esforço vai gerar mais lucro para alguém e no capitalismo a gente sabe para quem é que vai, né? Vamos explicar de maneira bem simples. Imagine o seguinte, todos recebem 100 sacos de trigo como salário por mês. 100 sacos. O João produz 200, mas está recebendo 100. O Felipe produz só 15, 50 e está recebendo 100. Gente, rapidamente todo mundo nota, é melhor negócio não pôr muito esforço, afinal de contas, vamos receber os mesmos 100. Mas aí, pastor, o senhor está partindo do princípio em que o único objetivo do seu trabalho é gerar lucro para você, tá? É gerar grana para você, é gerar, como você diz aí, propriedade para você. Inclusive, mesmo sendo curioso o fato de que você é um pastor, que deveria estar trabalhando por um outro objetivo maior. Se a gente for pensar assim, em que o único motivo de trabalhar é gerar renda, e é isso que o capitalismo faz, sim, talvez você tenha alguma razão no seu ponto de vista. Mas você esquece que o ser humano não trabalha só por isso. Mesmo o capitalismo nos forçando. Quantas vezes a gente faz coisas que a gente faz pelo prazer, sabe? Pelo prazer de servir, que inclusive Jesus ensinou. Eu sei que o senhor não mencionou aí na Bíblia, mas eu vou lhe ajudar mencionando a Bíblia aqui, sobre servir os outros, tá? Sobre ajudar o próximo, sobre curar o doente, ajudar a viúva. Isso não tinha a ver com um salário especificamente. Quantos de nós não de repente faríamos outra coisa das nossas vidas, profissionalmente falando, se a gente tivesse pelo menos a certeza de que as nossas contas básicas estariam pagas? Eu não precisaria ter 3 empregos para poder comprar o que comer, porque isso acontece no Brasil. É burrice? Aquele que produz 200, 400, ele recebe os mesmos 100. Foi isso que aconteceu, por exemplo, na Ucrânia, debaixo do governo de Stalin. Na Ucrânia, Stalin coletivizou os campos. À força, ele chegava diante de um fazendeiro e dizia: agora o seu campo não é mais seu, é de todo mundo, é do povo. Mas eu, o Estado, vou ficar com ele para fazer a redistribuição. Qual foi o resultado? Se aquilo que o povo produziria não iria ficar com o povo, havia então estímulo para trabalhar? Claro que não! Por isso, milhões de pessoas morreram de fome na Ucrânia. Pastor, o senhor está insinuando que as pessoas, por não ter estímulo, elas preferiram morrer de fome. Isso não é verdade, pastor. Inclusive, é por isso que o capitalismo funciona tão bem. Porque chega um determinado ponto em que a empresa fala assim: olha, eu só vou te dar isso aqui que é o suficiente para a sua subsistência. E por que você topa isso? Por que você não diz: ah, então eu não quero? Porque você precisa comer, porque você precisa alimentar os seus. Então, eu duvido que alguém vá, em sã consciência, preferir se deixar morrer de fome ou os seus morrer de fome só porque não vale a pena. E pelo mesmo motivo, milhões morreram de fome em todos os países socialistas. Então o que a gente vê aqui no nosso país é esse reflexo. Claro, como vários autores já explicaram, há níveis de socialismo, há níveis. Quanto maior o controle do Estado, mais socialismo na prática. Porque na prática o socialismo era o seguinte: socialismo, o Estado iria tomar conta, depois se desenvolveria para o comunismo, onde haveria ausência de Estado. Na prática, em todo o país socialista, para de fato implantar alguma coisa socialista ou comunista, presença maciça do Estado. Sim, porque infelizmente nesses países que tentaram experiências socialistas, eles têm um fator que é o fator externo. O mundo não é fechado. Então, países como os Estados Unidos, que não querem que esses países prosperem, eles vivem tentando intervir e muitas vezes conseguindo intervir nas políticas, fazendo o quê? Injetando grana em alguém que é contra para essa pessoa montar um levante, de repente dar um golpe de Estado. Essas coisas aí, pastor. Inclusive, tem histórias parecidíssimas assim na Bíblia, pastor, que está aí do seu lado. Saul e seus filhos. A gente vê isso no Brasil. Então, por exemplo, quando um Estado vê um cara falando assim, um político, um Lula da vida, vamos distribuir renda, vamos taxar as grandes fortunas. O que o empresário rico pensa? O que eu produzo não vai ficar comigo. O que ele faz? Ele vai embora. O que eu produzo não vai ficar comigo. Pastor,
o trabalhador faz a mesma coisa. Inclusive, o trabalhador paga mais imposto do que o empresário rico. E aí, o que faz? A gente vai embora? Não, é porque a gente não tem essa opção de ir embora. O empresário rico vai embora? Nem todo vai, pastor. Sabe por quê? Porque o lucro que o Brasil gera para essa galera é tão alto que ainda vale a pena. Outro exemplo, congelar preço, que comunista adora isso. Basta olhar todas as vezes que isso acontece, as mercadorias, os produtos somem. Porque a gente ainda está no capitalismo, pastor. E no capitalismo, as pessoas vão fazer o máximo possível para ganhar mais, porque se ele não fizer, o seu concorrente faz. E, de novo, o senhor está inferindo de que uma experiência comunista no Brasil vai executar exatamente os mesmos passos errados que se fizeram no passado. Somem do mercado. Basta aí você ver aí, o Brasil fez isso aqui. Pesquisa aí na internet, você vai ver. E deu errado. Então, por que a gente vai repetir se deu errado, pastor? Por que isso acontece? O produtor pensa, não está compensando produzir. O preço que o governo colocou aqui é muito baixo, não compensa. Tá vendo? Não há estímulo. O que ele faz? Ele para de produzir. É simples assim. Portanto... Não é não, pastor. Ele não simplesmente para de produzir. Porque, inclusive, muitos desses produtores produzem por incentivo do governo. O governo vai lá e adianta a grana pro cara, dá empréstimo do BNDES. O agro faz muito isso, pastor. É fundamental isso. Como disse Churchill, o socialismo... É pastor Churchill? É um apóstolo? É a filosofia da inveja. Eu acho que o capitalismo se enquadra bem aí, não é, pastor? É da inveja. Você nunca vai prosperar querendo pegar o que é dos outros. O que é dos outros? Mas, pastor, quem foi que disse que esse pedaço de chão que você tem é seu? Desceu um anjo do céu falando, ei, isso aqui é seu? Não, pastor. Isso surgiu de algum lugar. Historicamente foi conflito, foi guerra, foi tiro, porrada e bomba. Você produz o que você pode produzir. Fique feliz com o que você tem, não fique invejando os outros. Segue o seu caminho. Segue o seu caminho. Pastor, sabe o que é legal? É que eu gostaria, como um membro do capitalismo aqui, eu gostaria de seguir o meu caminho. Eu gostaria de poder fazer o meu. Só que o capitalismo tem uma outra coisa, que é o seu concorrente não vai ficar de braços cruzados vendo você crescer. Muito pelo contrário, ele vai tentar te arrebentar. Você sabe que isso é verdade, pastor? Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia.